Mais uma vez estamos aqui a fim de que possamos estudar o livro Os Mensageiros. Então vamos iniciar o nosso estudo com a nossa oração. Senhor Jesus, nos envolva com a tua paz, que o teu reino de esperança possa ser sentido por cada um de nós. Envolva aqueles que se encontram na enfermidade do corpo e da alma. Fique sempre conosco, Mestre amado. Graças a Deus. Então, amigos, vamos iniciar os nossos estudos do livro Os Mensageiros. Hoje nós iremos estudar o capítulo 15. Então vamos para o primeiro slide. Estamos no primeiro slide. E hoje, amigos dos estudos, nós iremos estudar o livro Os Mensageiros, no capítulo 15, de nome A Viagem. André Luiz, Vicente e Aniceto estão se deslocando pela volitação para o plano carnal. Aqui em nossa dimensão física, eles deixaram pela volitação a colônia espiritual nosso lar. E eles vão ingressar no ambiente físico a fim de que eles possam auxiliar, ajudar a todos nós, espíritos encarnados, necessitados de orientações. E André Luiz e Vicente estão com dificuldades de volitarem e Aniceto resolve se locomover. Convida ambos a se locomoverem, a marchar, a fim de que eles possam conhecer o ambiente, a paisagem do mundo próximo do planeta Terra, da crosta planetária, da dimensão espiritual. De modo que André Luiz pergunta ao Aniceto por que da dificuldade de ele volitar, e Aniceto explica que são influenciações vibratórias das mentes humanas ainda na inferioridade. Então, amigos, vamos estudar conteúdos relevantes, sagrados para a nossa formação espiritual. Então vamos para o próximo slide. Estamos na página 2, temas do capítulo. André Luiz, Vicente e o mentor Aniceto estão se deslocando, inicialmente pela volitação da colônia espiritual nosso lar, indo todos se deslocando para a crosta planetária, no plano carnal. E houve um momento, amigos dos estudos, em que André Luiz, Vicente, se iluminam em plena paisagem sombria da região do umbral. E André Luiz sente raios luminosos emanando, saindo de suas células, do seu corpo astral, corpo espiritual, e a luz de André Luiz, como de Vicente, brilham como assim é o tema primeiro, o item primeiro, brilhe a vossa luz, como assim Cristo nos orientou. E André Luiz e Vicente, observados pelo mentor Aniceto, eles se ajoelham simultaneamente e agradecem ao Pai da Vida pela luminosidade em que seus corpos espirituais encontram-se luminosos. E André Luiz sente a felicidade da busca da fonte maior, que é
a felicidade em Deus, a felicidade em Cristo. E André Luiz, ele sente, amigos dos estudos, a sensação do dever cumprido, do esforço que ele fez quando iniciou na colônia espiritual Nosso Lar. Então, amigos, vamos perseverar, tenacidade, esforço, insistência no caminho do bem. A exemplo de André Luiz, que em plena atividade caritativa, do trabalho, da atividade útil, ele se iluminou na região das sombras, isto é, eles estão se deslocando do nosso lar para o plano carnal, e André Luiz e Vicente, eles se iluminam, sentem o brilho da luz, que assim todos nós devemos buscar. E o segundo tema, o item 2, diz a influenciação mental. Isto é, este conteúdo é a orientação do Aniceto, já dito anteriormente, em que André Luiz e Vicente estão com dificuldades de volitarem, e eles são orientados a se locomoverem, segundo a orientação do mentor Aniceto. E o mentor explica que as influenciações mentais da nossa humanidade encarnada estão dificultando o deslocamento espiritual deste agrupamento, destes irmãos que estavam volitando e se viram obrigados a marcharem, a se locomoverem em função da ambiência mental, a psicosfera daquela região sombria do umbral, que impedem para os espíritos ainda limitados, não superiores, tanto é que Aniceto, ele poderia volitar mesmo com estas barreiras vibratórias. Então, amigos, como é importante a autoiluminação, a fim de evitarmos estas influenciações negativas, maléficas, em nosso mundo mental. Vamos para o slide seguinte. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Amigos dos estudos do livro Os Mensageiros, vamos ler alguns trechos do capítulo 15 do livro Os Mensageiros. Então vamos para a leitura. Narração André Luiz. Mas que é isto? Perguntei, admirado da profunda modificação ambiente. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamo-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar, desde logo, a influenciação mental da humanidade encarnada. Momento da leitura, amigos dos estudos. As palavras de Aniceto, orientando e respondendo à indagação de André Luiz a respeito das vibrações negativas, das vibrações inferiores que impedem o deslocamento pela volitação destes irmãos. E Aniceto explica a respeito destas influenciações mentais de teor negativo. E o Aniceto, o mentor Aniceto, ao explicar a respeito destas influenciações, ele orienta, amigos dos estudos, que devemos proceder, agir com as disciplinas espirituais, porque estas influenciações, elas nascem, são produzidas e operadas pela nossa mente ainda
invigilante, nosso psiquismo, quando descontrolado, quando agimos com pessimismo, de forma sombria, nós emanamos, nós espalhamos vibrações negativas quando nós agimos contrários à harmonia do universo. Então, irmãos, vamos entender que as disciplinas espirituais, a evangelização do nosso espírito, entender o caminho da porta estreita do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o Mestre explicou, orientou no seu Evangelho. Então vamos para a leitura, vamos continuar a leitura do capítulo 15, alguns trechos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração, contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Momento na leitura, amigos dos estudos. André Luiz, ele está narrando, relatando a sua autoiluminação pela primeira vez. Ele diz aqui, era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Então, irmãos, André Luiz se vestiu da luz. André Luiz conseguiu alcançar um nível de espiritualidade profunda, de esforço, de renúncia, de sacrifício pessoal. A caminhada do nosso mentor André Luiz, ela tem uma importância para as nossas reflexões, porque André Luiz aceitou a condição de espírito inicialmente problemático, quando ingressou na colônia espiritual Nosso Lar, após a sua fase na região do umbral, ele ouviu orientações de Clarencio, no primeiro livro, Nosso Lar, orientações do médico Dr. Rick de Luna, da senhora Laura, de Lísias, Tobias e demais irmãos da colônia espiritual Nosso Lar. E André Luiz resolveu se corrigir. André Luiz resolveu entender que o problema não está no outro, mas em si mesmo. Então, irmãos, André Luiz, ao se vestir de luz, esta luz é o resultado final do esforço que André Luiz alcançou ao entender que a vida tem uma finalidade. Então vamos continuar a leitura. Narração André Luiz. Há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Finalizando a leitura, amigos, são palavras finais de Aniceto, respondendo ao André Luiz a respeito das dimensões paralelas, em que, segundo Aniceto, quando nós evangelizamos, nos espiritualizamos nas caminhadas da vida, através de várias encarnações, nós podemos penetrar mentalmente, visualmente, conseguimos viver os mundos espirituais superiores, os mundos celestes. E segundo Aniceto, ele diz que estas dimensões espirituais, elas interpenetram, isto é, elas estão entrelaçadas. Então, o meu olhar pode estar no mundo físico, a minha mente pode estar no mundo físico, mas pelo meu esforço no caminho do bem, eu posso sentir
a dimensão espiritual do mundo superior, do mundo de regeneração, do mundo feliz, do mundo celestial, aqui e agora. Então, irmãos, segundo o Aniceto, mesmo encarnado, cada um de nós encarnados, mesmo no mundo físico, nós podemos sentir através de disciplinas espirituais, orações, adoração a Deus, entender que a vida tem um sentido espiritual. Eu começo a penetrar pelo pensamento esta dimensão espiritual que está entrelaçada. Ela interpenetra nesse mundo físico. Então, nós estamos diante de consolações. Por isso que é importante o desapego, evitarmos de fixações mentais no mundo transitório. Porque quando eu me fixo no mundo físico, esquecendo o mundo espiritual, eu estou fechando a porta espiritual dessa dimensão que está aqui interpenetrada, isto é, ela está entrelaçada, ela está ao mesmo tempo, ela existe simultaneamente a dimensão física. Então devemos desenvolver sensibilidades espirituais, as nossas faculdades mentais devem avançar, a fim de que possamos entender que a vida espiritual, ela está em tudo, mas devemos penetrar, alcançar pelo pensamento, pelos gestos equilibrados, pelas atitudes harmônicas. Vamos para o próximo slide. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. Vamos desenvolver, amigos dos estudos, o nosso estudo comparativo, que são reflexões tendo como alicerce, base, as obras codificadas pelo professor Allan Kardec. Então vamos para a leitura do quadro primeiro. Livro O Céu e o Inferno. Hoje nós iremos estudar o artigo 32 do Código Penal da Vida Futura. Assim diz: o bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido para um nem para outro. Finalizamos a leitura, amigos. Este artigo 32, ele pode somar, acrescentar para o capítulo 15, já que André Luiz está num ambiente, numa paisagem do umbral. Estes ambientes espirituais, eles envolvem o planeta Terra, que são dimensões paralelas à dimensão física, e André Luiz, Vicente e o mentor Aniceto, eles estão se deslocando para o mundo físico, e até alcançar o mundo físico existem esta dimensão conhecida como umbral, o mundo sombrio, e André Luiz está diante deste mundo, com uma paisagem desagradável, são montanhas, vales, abismos, e diante disso são habitadas por irmãos invigilantes que prejudicaram primeiramente a si mesmos e contrariaram, violaram as leis divinas. Todos nós podemos incidir nesse tipo de erro. Mas, enfim, André Luiz, ao observar estes ambientes que são habitados, o artigo 32 do livro Céu e Inferno do Código Penal da Vida Futura esclarece: o bem como o mal são voluntários e facultativos, isto é, irmãos, podemos escolher o caminho do bem e o caminho do mal. E continua esse artigo: livre o homem não é fatalmente impelido para um nem para o outro. Então, segundo Allan Kardec, ele diz: livre o homem não é fatalmente impelido para um nem para outro.
Isto é, irmãos, nós estamos livres para as escolhas. Nós podemos escolher a sombra em vez da luz, a escuridão ou a iluminação. Enfim, o importante é o discernimento, refletir, avaliar, ponderar para que as nossas decisões sejam decisões seguras em Cristo. Vamos para o quadro 2, Livro dos Espíritos, questão 843. Allan Kardec pergunta ao mundo superior: tem o homem o livre arbítrio dos seus atos? Resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre arbítrio, o homem seria máquina. Finalizamos a leitura, amigos, da questão 843 do Livro dos Espíritos, e na resposta diz que o homem tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre arbítrio, o homem seria uma máquina. É verdade. As nossas escolhas, elas permitem que nós tenhamos, irmãos, possibilidades de alcançar um mundo superior em nós mesmos ou um mundo inferior em nosso mundo interno. São escolhas. As escolhas, elas resultam do nosso livre arbítrio, que possamos escolher o caminho da bondade. E no quadro 3, Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, encontra-se em São Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim o Mestre falou: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, segundo o nosso Mestre Jesus, a nossa luz deve brilhar, como assim ocorreu com o nosso mentor André Luiz. Ele se vestiu de luz pela primeira vez. Então vamos buscar, perseverar a luz que o Cristo deixou para todos nós, no seu Evangelho, no seu exemplo, na sua vida heróica. Então, irmãos, vamos brilhar a nossa luz. Encerramos mais um estudo do livro Os Mensageiros. Hoje nós estudamos o capítulo 15. Então vamos encerrar com a nossa oração. Senhor Jesus, agradecemos por tudo e que possamos viver os ensinamentos do Teu Evangelho, Mestre. Abençoe todos nós e que possamos sentir a Tua doce presença.